Shalom, pessoal! Estamos de volta com mais uma mini aula de hebraico. E no vídeo de hoje a gente vai ver como que a gente pode dizer que está usando alguma coisa. Você sabe como dizer isso em hebraico? Eu uso aquela roupa, eu uso as minhas palavras para ensinar, eu uso dessa situação para aprender uma lição. Pois é, você pode usar várias formas diferentes o verbo usar em hebraico. Então, no vídeo de hoje a gente vai aprender como dizer eu uso em hebraico. E aí, a gente está agora de volta com mais uma mini aula. E como a gente já viu na nossa introdução, a gente vai ver hoje como que a gente vai usar o verbo usar em hebraico. Como sempre, a conjugação, né? Como é que a gente conjuga esse verbo usar em hebraico. Mas, antes de tudo, se você não me conhece, eu sou Kézia. Eu sou aqui a ministradora dessas mini aulas em hebraico aqui no canal Hebraico Sem Segredo. E aqui no nosso canal a gente tem vídeos sobre verbos, sobre vocabulário, sobre dicas, tem vários shorts ensinando a pronunciar palavras. Seja muito bem-vindo e venha estudar hebraico com a gente. Agora, qual é o verbo que a gente usa para dizer eu uso em hebraico? Esse verbo que a gente vai ver hoje, eu acho que esse modelo de verbo, eu creio que a gente nunca conjugou aqui. Ele é um verbo diferente porque ele é maior, ele é longo, é uma palavra maior. E é simples, não pense que a conjugação dele é difícil de maneira nenhuma, é muito simples. Ele só vai dar essa diferença quanto ao seu tamanho, né? Num verbo de um padrão diferente de todos os padrões que a gente costuma mostrar aqui. E esse padrão desse verbo, a escrita dele são verbos maiores. Se você não sabe do que eu tô falando, de padrão isso, padrão aquilo, verbo aquilo, se você quer saber mais, você pode adquirir nosso manual de verbos hebraicos sem segredo, onde lá a gente explica absolutamente tudo sobre verbos, padrão, todas essas coisinhas, saber quais são e quantos são, como é que conjuga cada um, e tem exemplos aos montes de como funcionam e como conjugam os verbos. Então, vamos conhecer o verbo? O verbo para dizer usar, né, no sentido de usar em hebraico, é esse verbo aqui, ó. Lehistamesh. Lehish, veja que é bem maiorzinho, né? Lehistamesh. Lehistamesh. Fácil de falar, é até bom de falar. Lehistamesh. Esse verbo aqui, como sempre, ele está no infinitivo. Então, esse aqui seria, né, o basicão. E ele é o verbo usar. Ele tem o sentido de usar em hebraico. Agora, vamos à conjugação, que você vai ver que não tem nenhum segredo. É basicamente a mesma conjugação, o mesmo tipo de conjugação de todos os padrões que nós costumamos ver aqui. Vamos lá? Para as 3 pessoas do masculino singular, a gente vai ter aqui a conjugação Mishtamesh. Mishtamesh. Veja que no som, né, na fala, o que acontece ali é que eu praticamente tiro o lamed, né, lá do infinitivo, a letra rei, e eu coloco ali na frente a letra men. Então fica Mishtamesh. Então o som praticamente fica muito parecido. Não é difícil de falar, não é difícil de pronunciar. Então, Mishtamesh. Essa é a conjugação para as 3 pessoas do masculino singular. Agora, para o feminino singular, a gente vai ter o acréscimo clássico daquele finalzinho sonoro et. Então, vai ficar para as 3 pessoas do feminino singular, Mishtameshet. Mishtameshet. Eu ganho ali mais uma sílaba. Vê que o verbo só vai crescendo. Então, Mishtameshet. Mishtameshet. Essa é a conjugação para o feminino singular. Agora, para o plural, né? Plural masculino ou neutro, a gente vai ter a conjugação para as 3 pessoas. Mishtamshin. Mishtamshin. Veja que aqui a gente tem um acréscimo do im, clássico, do plural, né? Masculino neutro. E veja que também o verbo permanece grande. Mishtamshin. Mishtamshin. Essa é a conjugação. Agora, para o feminino plural, a gente vai ter a conjugação Mishtamshot. Mishtamshot. Veja que algo que muda, como sempre, é só o final, que é o característico do feminino plural.
com ot, né? O final sonoro ot. משתמשות, משתמשות. Essa é a conjugação para as 3 pessoas do feminino plural. Agora, a gente vai ver aqui em exemplos clássicos, nossos clássicos exemplos de frases. A gente vai ver 4 frases aplicando aí cada um deles, masculino, feminino, singular, plural. E a gente vai ver os contextos onde a gente pode aplicar esse verbo usar em hebraico. Lembrando sempre que a gente pode aplicar tanto dentro do campo objetivo, né? A gente pode falar de coisas, por exemplo, eu uso um objeto, eu uso a caneta. Então, eu estou falando aqui de um usar de algo material, uma caneta. Eu estou usando uma caneta. Mas também posso falar de algo que seja subjetivo. Estou usando as minhas palavras, eu estou usando as minhas emoções, eu estou usando, enfim, meus sentimentos. Falar de coisas que não são concretas, são abstratas, coisas subjetivas. Então, a gente pode aplicar para dizer que está usando coisas, objetos, mais coisas, falando de sentimentos, emoções, enfim. Vamos ver os exemplos de frases onde isso vai ficar mais claro. Então, na nossa primeira frase, aqui eu vou ter um sentido mais, como eu disse, um mais objetivo, né? Aqui eu vou estar usando um objeto, dizendo que estou usando um objeto. Então, vamos lá. Na frase, אני רק משתמש במחשב כדי לכתוב את הספר שלי. O que eu tô falando nessa frase? אני רק, é uma frase grande, vamos por partes. אני רק, eu só. משתמש, verbo usar aqui. Então veja que משתמש é a versão do masculino singular. Então esse אני que tá falando aqui, a pessoa do eu, é um homem. Então, אני רק משתמש, eu apenas ou eu só estou usando במחשב, o computador. Então, veja que a pessoa está dizendo que ela está usando um computador. מחשב é computador. כדי לכתוב, para escrever את הספר שלי. Então, traduzindo tudo, eu apenas ou eu só estou usando o computador para escrever o meu livro. Então, essa pessoa, esse homem, está falando que ele está usando, no caso, um objeto, que é o computador, para escrever o seu livro. Então, veja que é uma frase, o sentido dela está falando de que ele está usando um objeto, né, usando um algo ali, e ele está usando o verbo legitimamente, o verbo usar, nesse sentido objetivo, falando de coisas, né, coisas de objetos, de coisas que você pode pegar, que você vai estar fazendo uso ali naquele momento. E a conjugação, olhando a conjugação, ela está corretinha. Ani, pessoa singular, משתמש, versão do verbo não singular masculino. Então, tá certa a conjugação. E repare, eu chamo a sua atenção agora para você reparar no seguinte detalhe na frase. A preposição, ou seja, a preposição que é a palavrinha que vem logo após o verbo, que vai dizer, né, que vai ligar ele, a palavra, o objeto da frase, que no caso é o computador, ele está usando o quê? O computador. Então, o computador é o objeto, né, o que ele está sendo usado na frase. É a preposição be. Veja, ali no início da palavra מחשב, computador, a preposição be está aparecendo, da מחשב, né, o computador. Veja que ela aparece ali por quê? Porque essa preposição vai ser a preposição que vai acompanhar esse verbo usar em hebraico. Então, quando eu quero dizer que estou usando alguma coisa, esse alguma coisa, para eu me referir a esse objeto que eu estou querendo dizer, que eu estou usando, antes da palavra, eu sempre tenho que usar a preposição be. Isso vai ficar claro agora nos nossos próximos exemplos de frase. Agora, vamos ver de novo uma frase. Nosso segundo exemplo, vamos lá. Na seguinte frase, היא משתמשת בטלפון כל יום כדי לדבר איתו. היא משתמשת בטלפון כל יום כדי לדבר איתו. O que eu tô falando nessa frase? Vamos analisá-la. היא משתמשת. היא, ela. משתמשת,
conjugação do feminino singular, então tá correto. Batelefone, o telefone. Então ela está dizendo que ela está usando o telefone, ela usa o telefone כל יום, todo dia, כדי לדבר, para falar, איתו, com ele. Então eu tenho a seguinte tradução: ela usa o telefone todo dia para falar com ele. Então veja que é uma frase grande, mas repare, chamo novamente sua atenção, que após, né, o verbo usar, de novo, para dizer que ela está usando, ela usa o telefone, ali aparece a preposição be. Porque, como eu disse, quando eu vou usar algo em hebraico, eu antes tenho que me referir a esse algo que eu estou usando com a preposição be. Então, a preposição be é a preposição que sempre vai acompanhar o verbo להשתמש no sentido de usar. então, היא משתמשת בטלפון כל יום כדי לדבר איתו. Ela usa o telefone todo dia ou todos os dias para falar com ele. Agora, no nosso terceiro exemplo de frase. Aqui agora com o exemplo do masculino plural. אתם לא משתמשים במילים נכונות כדי לדבר איתו. Falando nessa frase, vamos analisá-la. אתם, com o men no final. Vocês, masculino. לא משתמשים. O que eu estou falando? Vocês não usam ou não estão usando במילים נכונות, usando palavras corretas, כדי לדבר איתו, para falar com ele. Então, vamos analisar a frase. אתם לא משתמשים. Conjugação correta, porque plural masculino. O verbo está conjugado de forma correta, concordando. É משתמשים. A versão, né, terminando em in, da conjugação plural masculino. Veja que essa frase é uma frase negativa, né? Eu tenho lo ali. אתם לא. Então, vocês não estão usando במילים נכונות, palavras corretas. Veja que aqui eu estou numa frase no sentido contrário das outras frases. É uma frase subjetiva, ele está falando aqui das palavras, da forma de falar com aquela pessoa. Mas a preposição permanece aqui. במילים נכונות, palavras corretas, palavras certas, נכונות, é correto, é certo, right? כדי לדבר איתו. Então, vocês não estão usando palavras corretas para falar com ele. Agora o nosso último exemplo de frase, com o exemplo agora do feminino plural. Vamos ver? אנחנו משתמשות בכסף כדי לשלם את כרטיס האשראי. O que eu tô falando dessa frase aqui tão grande? Vamos analisar. אנחנו משתמשות. Pelo verbo terminando em ot, plural, eu sei que é feminino plural. Então, esse אנחנו aqui é um grupo de mulheres, né? Uma equipe, um time de mulheres. Por quê? Por causa que o verbo me indica isso. Então, אנחנו משתמשות. Nós estamos usando, ou nós usamos, בכסף. כסף é dinheiro. Então, nós estamos usando dinheiro כדי לשלם, para pagar. לשלם, pagar. את כרטיס האשראי. כרטיס האשראי é cartão de crédito. Então, traduzindo, nós usamos o dinheiro para pagar o cartão de crédito. Então, veja que aqui é um contexto de novo objetivo, né? Que elas estão falando aqui de dinheiro, algo, objeto, né? Material, para pagar o cartão de crédito. Na questão da conjugação está correta, como a gente já viu. Detalhe, de novo, para a preposição acompanhando a palavra כסף, que é o objeto, o que nós estamos usando? O dinheiro. Então, a preposição segue ali. E o restante da frase, כדי לשלם, pagar את כרטיס האשראי, cartão de crédito. E aí, ficou claro, né? Conhecemos agora o nosso oficialmente primeiro verbo de 2025.
Verbo usar em hebraico, nishtamesh. Vimos a conjugação, vimos exemplos de frase, vimos que ele pode ser aplicado tanto para dizer que estou usando objetos, estou usando situações, no sentido objetivo, em sentidos subjetivos, em sentido de coisas materiais, em sentidos abstratos, falando de sentimentos, emoções, coisas que eu não posso pegar. Então, eu espero que você possa aplicar aí nos seus estudos e a gente se vê na próxima aula de hebraico. Até lá! Shalom!